leitura online. No módulo 3, nós vimos muito sobre conexão, interação, a importância do contato visual, a forma como você vai poder engajar mais a sua plateia. Mas é importante que esse módulo 4, ele seja logo depois de essa questão que envolve interação, que envolve conexão, porque o gestual ele está ligado muito fortemente a isso. Então, nós hoje vamos ver que é muito importante, principalmente no online, a questão do gestual. Sabe por quê? Porque, olha, já era um desafio muito grande você poder conectar-se com a plateia e mantê-la conectada a você, até entrar no flow, que a gente também já falou muito sobre isso. E, naturalmente, para que a plateia se conecte a você, você precisa fazer rapport. Você precisa ter o retorno da plateia. E nós vimos que no online você não tem o retorno imediato da plateia. Você tem que fazer o rapport positivo todo o tempo. É você falando e naturalmente você deve estar tendo a convicção de que o pessoal está gostando, né? Então é importante que você saiba como utilizar o gestual a seu favor. E aí sim, no online, você vai ter que utilizar ainda mais um gestual de conexão, de atração, de interação. Nós sabemos que os grandes pesquisadores, inclusive um que eu sempre cito, que é o Albert Mehrabian, ele já falava a importância do gestual, aliás, inclusive dizendo que 55% do peso, do impacto da comunicação é só gestual. É a maneira de trabalhar o corpo, tronco, movimento, mãos, pernas, pés. Só que agora nós vamos começar a ver que o gestual muda um pouco. Por quê? Porque você não vai ficar falando e as pessoas vão ver todo o seu corpo. Agora, quando você for se apresentar, geralmente é da cintura para cima, em algumas situações, ou somente olhando o quê? O seu rosto. Então, agora o peso fica maior. E outro detalhe, o Mehrabian, ele falava que 38% do impacto da comunicação é entonação de voz, melodia de voz. A questão do gestual, 55%. A questão da entonação, 38%. E só sobravam 7% para o que você dizia. No online, esses pesos mudam. Agora, nós sabemos que o gestual ele tem um peso, mas a melodia, a entonação, a modulação, ela passa agora a ter um peso praticamente igual ao gestual. E o que você está falando, ele sai de 7% e sobe mais, ele passa também a ter um peso significativo. Então, esses três elementos, basicamente, ficam com os mesmos pesos. Aquilo que você fala tem uma importância capital no momento online, porque ele não é apenas de informação. Momentos online, você não é apenas um transmissor de ideias, de informações. Você é um transformador de vidas. Você é uma pessoa que vai fazer com que o outro seja estimulado a ficar motivado para mudar o que ele está fazendo atualmente e talvez não esteja dando certo. Entende? É diferente. Então, como é diferente, a questão do gestual muda. A forma como eu estou falando muda. E, naturalmente, o que mais impacta é o meu rosto. Então, nesse momento, o seu rosto é o seu corpo. Olha que coisa interessante. Uma mudança totalmente, né, de visão. Tudo está mudando e isso também mudou. Bom, agora algumas coisas que você deverá tomar cuidado quando for falar no online na questão do gestual. Um cuidado que eu sempre digo, as mãos, evite ficar fazendo movimentos excessivos com as mãos, talvez movimentos aqui na linha do queixo, fazendo movimentos assim, isso aí vai fazer com que as mãos fiquem competindo com o seu rosto. Ou talvez movimentos em que as suas mãos ficam muito na frente, você já percebe aí que a minha mão fica grande ou as minhas mãos ficam maiores. Esse também é outro movimento que tem que tomar cuidado. Geralmente, o movimento com as mãos, eles devem ser parcimoniosos, suaves.
E eu vou já já falar um pouquinho sobre esse movimento das mãos. Fique com muito cuidado, fique atento à questão das mãos na frente da câmera. Não deixe que isso aconteça. Às vezes as pessoas esquecem e começam a colocar a mão na frente da câmera. Então, a câmera é tudo. Você tem que estar conectado com a câmera do seu celular, da sua máquina de vídeo, aquilo que você vai trabalhar, o seu material. Você tem que estar olhando no olho da câmera para tocar o coração das pessoas. Cuidado então com as mãos nessa região da câmera. Outra coisa, fique muito atento a gestos repetitivos. Todo gesto que é repetitivo, intermitente, ele vira uma caricatura. Então, principalmente na questão do rosto, como é o que vai mais aparecer, a interação e conexão é mais com o rosto, com a face. Então, todos os elementos da sua face precisam ser trabalhados numa sincronia adequada. Então, evite movimentos excessivos com as sobrancelhas, piscar demais os olhos, fazer movimentos assim com a cabeça, intermitentes demais. Ou seja, isso pode fazer com que você fique sempre sendo lembrado como uma caricatura, como uma coisa que é demais naquele movimento. E aí a pessoa lembra do fulano? Ah, eu lembro aquele que faz assim, assim com os olhos. Então a pessoa passa a ser lembrada por uma exacerbação ou algo que ele fez demais e chamou demais a atenção. Bem, isso eu falo para uma pessoa que está aqui aprendendo para saber como é que faz no normal, não é? Mas tem gente que quer fazer mesmo diferente para chamar a atenção. Bem, aí é uma decisão pessoal, você faz como quiser. Mas eu tenho que passar a informação para você de como deve ser, não é mesmo? Outra coisa importante, você tem que tomar muito cuidado, é a questão do olhar solto. Fica olhando para lá, para cima, o seu olhar tem que ser na câmera. Isso não pode ser esquecido. Outra coisa, gestos de afetação. Talvez você esteja falando de um assunto polêmico e aí a pessoa começa a fazer um gesto como se não estivesse gostando. Então, se você está falando em assuntos que podem polemizar, cuidado com os gestos. O gesto tem que ser um gesto suave, de neutralidade, mostrando que você não é uma pessoa discriminatória, uma pessoa afetada, uma pessoa cheia de coisinhas. Isso não vai agregar nada à sua fala e às suas apresentações, ok? Um detalhe, fique também atento à questão de movimentos. Eu já vi muita gente fazendo movimentos excessivos demais com o corpo e vai para cá e vai para lá. Então, esses movimentos, eles têm que acontecer, mas dentro de uma forma que possa ficar agradável, suave, para você ser ouvido e assistido. Ok? Bem, se a sua filmagem, nas suas apresentações, for com a metade do corpo, vamos dizer assim, ou da cintura para cima, então você tem que ficar atento à questão do gestual das mãos e a questão do tronco. Como é que eu vou trabalhar meu tronco? Então, o tronco ele tem que ter um movimento leve, né, para mostrar a maleabilidade do corpo, e aí você vai integrar com o movimento das mãos. E eu sempre lembro que as mãos precisam ter movimentos em que elas sejam espalmadas para cima. Porque esse é um gestual de doação, esse é um gestual de compartilhamento. E as pessoas que ouvem quando você fala e lhe assistem, e você sabe utilizar bem as mãos espalmadas, você vai poder fazer com que as pessoas fiquem mais atraídas àquilo que você está falando. Lembrando que as mãos deverão ficar sempre mais próximas do seu corpo, gestos suaves integrados com o seu tronco, ok? Faça isso. E por último, a questão do contato visual também integrado com o gestual do corpo. Não podemos nos esquecer que a conexão é com os olhos. Você não faz conexão com as mãos. Eu não consigo tocar o coração das pessoas porque eu faço movimentos com as mãos ou sei fazer movimento com o corpo. Não é isso. Eu toco o coração das pessoas com a forma como eu olho as pessoas e integro tudo isso com o meu rosto e com o meu corpo. Portanto, essas eram as considerações para esse módulo de número 4. Vamos agora então nos preparar para o módulo 5,
Tem muita novidade e muita coisa boa para você. Até lá!